Olá, amigos do Jogo do Poder, pela rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta hoje para mais um Jogo do Poder e eu recebo o Rafael Strujac, chefe do restaurante Campanha, e o Jorge Ferlin, que vocês já conhecem de outros programas, e é consultor de vinho. Mas antes de iniciar o bate-papo com os dois, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para saber as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O Palácio do Planalto aposta em um debate técnico no Tribunal de Contas da União sobre a prestação de contas do ano passado. O principal questionamento feito pelo TCU é sobre as chamadas pedaladas fiscais. O governo usou recursos dos bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para pagar programas sociais, como o Bolsa Família e o Seguro-Desemprego, e atrasou o repasse de dinheiro às instituições. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, disse que o debate político deve ficar restrito apenas ao Congresso. O governo evita falar abertamente, mas até a presidente Dilma Rousseff não descarta a possibilidade de reduzir a meta de superávit primário, que é o resultado das receitas menos as despesas, fixada em 1,13% para este ano. Ou seja, o objetivo é fechar as contas públicas com um saldo positivo de 66 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Fazenda, nos 5 primeiros meses do ano, o governo conseguiu atingir apenas 12% da meta de superávit, porque arrecadou menos do que previa. No mesmo dia que teve uma reunião fora de agenda com o ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff recebeu os governadores dos estados do Sudeste. Eles estiveram em Brasília para pedir ajuda do governo federal para enfrentar a crise econômica. Os governadores apresentaram uma lista de pedidos para tentar manter os investimentos e os empregos nos estados. E pediram que a presidente sancione a lei aprovada em junho que autoriza o saque de depósitos judiciais pelos governos estaduais. A discussão do financiamento público de campanha e a idade mínima para deputados ficou para depois do recesso em agosto. No penúltimo dia de sessão, a Câmara decidiu manter a duração de todos os mandatos políticos e rejeitou mandatos de 5 anos. Para o governo, este primeiro semestre no Congresso foi marcado por grandes derrotas. E pela primeira vez, o vice-presidente Michel Temer disse abertamente aquilo que já se fala há muito tempo em Brasília. O PMDB vai ter candidatura própria a presidente em 2018. É o fim da aliança com o PT. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi mais longe. Disse que o casamento entre os dois partidos acabou faz tempo e que a relação entre o PT e PMDB é como aqueles casamentos falidos, em que o casal dorme em camas separadas. Por hoje é só, mas na próxima semana eu estarei de volta. Até lá! De volta aos estudos da Rede CNT em Curitiba, vamos seguir o bate-papo com o Rafael Strujac e com Jorge Ferlin. Vamos começar pelo Rafael. Rafael, é o seguinte, eu falo isso por onde eu vou, que o teu restaurante é o melhor restaurante de comida italiana em Curitiba. É assim dizem. E eu já tinha essa convicção e que foi reforçada depois da ida para a Toscana. E aí falei, o restaurante do Rafael é igual ao restaurante da Toscana. Primeiro que demora para servir a comida. Normal, né? Fazer comida na hora. Lógico. E segundo que a comida é de excelente qualidade. Então, mas eu queria saber de você o seguinte, você é paranaense, de Irati, Sim. Né? Filho de ucranianos, italianos, como é que é a mistura aí? É da parte do pai, ucranianos, da parte da mãe, polonês, né? Então, daí, quando jovem, né, 17 anos, fui para os Estados Unidos estudar em um colégio. Dali fui mandado para Roma fazer faculdade de filosofia e teologia. Esse colégio era um colégio ucraniano, dos padres bizantinos. Ah, sim. Porque você tem todo o jeitão de quem foi Papa Hóstia, né? Não, eu até queria ser papa no colégio e falar, não, você tem tudo no processo para passar antes de ser papa. Então eu falei, vou ser um bom cozinheiro, né? Aí você foi para os Estados Unidos, lá você foi para Roma. Fazer o quê em Roma? Fui estudar filosofia e teologia. E estava no 3º ano de teologia. Veio a crise, se ficar ou não no colégio.
decidi de sair. Porque você arrumou uma namorada? Não Não? foi isso. Não foi a decisão já desde o princípio, né, que eu fui estudar, porque minha família é muito religiosa, queria que um dos filhos dos 4 irmãos, um fosse padre, né, como E acharam que era você? E acharam que ia ser você mesmo. E aí gostei da vida e tal, aprendi muita coisa, né, para minha experiência, voltaria a fazer de novo, né, e tal. E aí, nesses meios aí eu cozinhava também, ajudava, gostava sempre de estar na cozinha, escondido, que lá eles não faziam feijão e arroz, né? Então a gente comprava lá, um amigo lá de Nova York, trazia pra gente no colégio, escondido lá na casa do greenhouse, que a gente chamava, fazia o feijãozinho com arroz lá, né? Então, Mas você trabalhou em restaurantes em Roma? trabalhei em Roma, Durante daí muito inclusive, tempo? muito. Fiquei 18 anos trabalhando em restaurantes. Comecei por necessidade também, né? Porque eu estudava de dia, que continuei a faculdade, e de noite eu ia trabalhar em bares, restaurantes e pizzarias, né? Ganhar vida, né? Senão, como é que ia chegar hoje aqui em Curitiba? E daí gostei, né? Sempre melhorando, aprendendo, né? Que a cozinha tem os básicos, depois o resto é tua fantasia. Você chegou em Curitiba, veio para Curitiba quando? Definitivamente para São ficar? 11 anos. 11 anos. Em 2004. E o restaurante? O restaurante vamos fazer 10 agora em fevereiro. 10 anos. 10 anos. Eu levei um ano até achar a casa, pesquisa, se era Curitiba, se era São Paulo, se era Rio, Bahia, fui para vários lugares, né? Curitiba tá perto de casa e perto dos produtos, né? Que São Paulo está pertinho, o mar está perto aqui, o peixe chega daqui de 100, 200 quilômetros, né? Então foi mais uma questão dos produtos da Itália também, né? Que eu fiz pesquisa em vários lugares e era difícil ter o produto lá. Por que não tem um bom italiano na Bahia? Que não tem os produtos que você precisa, né? Então, ou demora a chegar. Né? Sim, lógico. Então, de Curitiba foi a cidade mais... E o clima, né? Que é mais frio e chuvoso, que daí o povo não tem onde ir muito, tem que ir para o restaurante. Tem que ir para o restaurante. Ô Ferlin, Tá você certo. já frequentou o restaurante do Rafael. E nós estávamos conversando aqui antes do programa a questão do vinho, né? O Rafael tem na minha opinião, uma virtude, mais uma, né? Sim. Que é de não cobrar rolha. Você leva o teu vinho e bebe o teu vinho. Aliás, ele cobra porque ele toma uma taça do vinho que você leva. Já aproveito. E esse é o preço que ele cobra. É o preço que ele cobra. Eu acho isso aí muito simpático por parte de um dono de restaurante. Não cobrar a rolha e tal. Claro que ativa muito mais os seus clientes, mas eu não acho errado, eu acho que cobra a rolha, sabe? Porque eu penso assim que existem alguns restaurantes, ou vários, que têm uma boa carta de vinhos, aquela coisa toda, e o serviço junto, né? Então tem um problema de taça, disso, daquilo, que pode vir a ter problema de quebrar e coisa. Então, lógico. essa rolha que a gente, simbólica, É a o gente serviço, fala, claro. seria o serviço e alguma eventualidade de quebrar alguma taça, uma coisa que não é errado. Eu acho correto cobrar uma rolha. Não pode ser uma coisa absurda. Isso. O que tem é o problema da falta de critério, né? Você De vai num critérios. restaurante e o cara quer cobrar R$30 a rolha, no É, outro é mais. 10. 50, É. 60. E uns querem cobrar a rolha em cima do vinho. Dependendo que do você tá- preço do vinho, uma coisa absurda também, porque o serviço é o mesmo, a taça Lógico, vai ser a claro. mesma. Interessa se está tomando 25 mil, não. Eu acho assim que é interessante todo restaurante abrir para alguém levar seu próprio vinho. Eu acho que faz parte de uma... Agora, é uma coisa engraçada porque 10 anos, né, de restaurante não é brincadeira, né? Tem que suar camisas Eu não e tinha camisas. ideia que eram 10 anos. Eu vou lá há muito tempo, mas não tinha ideia Não, que 10 vamos anos. fazer 10 anos agora em fevereiro. Dia 9 de fevereiro, 10 aninhos. É que o Rafael ele não espalha muito, é mais aquele boca a boca. O famoso cliente fiel, né? Que Fiel. você conhece, os outros conhecem. E vão mandando sempre, né, bons clientes. Então a gente vai indo. Bom, eu vou ter que chamar um intervalo e na volta nós vamos apresentar os pratos e aí vamos falar. O Tomar um Ferlin vai nos vinhozinho. dar uma consultoria Tomar um de vinhozinho. quais vinhos
harmonizam com os pratos que o Rafael tem lá no Campanha. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Retornamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Rafael e Ferlin, fugindo um pouco da pauta da política, que está pesada, né? Tá difícil, toda semana tem pancadaria, para falar um pouco de vinho e do restaurante Campanha, do Rafael, que é um excelente restaurante em Curitiba. E nós vamos aqui falar um pouco do que ele tem lá. O primeiro prato é o tagliata de mignon, que é uma carne, né? Isso. Como se vê na foto ali, né? Olha lá, Ele é o mignon, parte do mignon que vem selado no azeite e alecrim para aromatizar um pouquinho. Ele vem fatiado de novo, sal e pimenta, fácil de fazer. Acompanhamento, como vocês estão vendo, é um rosti de batata, que é tipo uma batata suíça sem recheio, bem crocantinha e gostosa. Ô, Ferlin, o que entra aí, briga com esse bicho? Olha, Rocha, aí qualquer bom vinho tinto vai harmonizar com isso. Eu diria que pode pôr um bom Malbec, um bom Cabernet Sauvignon, falando aqui dos vinhos, e depois partindo aí para os italianos. Primitivo. Você joga um primitivo, pode jogar qualquer vinho com a Sangiovese, algum vinho da Toscana, por exemplo. Primitivo é o que você tem aí. Nós temos. Vamos tomar um pouco desse primitivo aí. Vamos falar. Mas ali vai a maioria dos vinhos tintos, principalmente vinhos um pouco mais encorpados, né? Não pode ser vinhos leves. Pinot não caberia isso ali. Ou por causa do acompanhamento? A carne batata? em si. Não, a batata ela não vai interferir em nada. Interfere. Ela tem fritura, mas ela não vai interferir. O que está ali em jogo, que nós precisamos ver a harmonização, é a parte do principal, que seria a estrutura do prato, que é a carne. Tá. Aí daí, menos, eu diria que Pinot não combinaria com isso. Não harmonizaria. É muito fraco, né? É fraco, leve. Precisa um pouco mais de estrutura. Estrutura, exato. E os Bordeaux, né? Todos os Nós temos Bordeaux. aqui também o outro que é o... Esse era o tagliata de mignon. Nós temos o peixe. O peixe, sim, eu fiz uma foto ontem, peguei um peixe fresco, aí você escolhe para fazer ele no papel alumínio, né? Então esse aqui é inteiro, coloquei um pouquinho de alho no interno, salsinha, tomatinho fresco. O alho nesse tipo de prato é uma coisa fantástica. Fantástico, dá um sabor, aquele caldinho que você está vendo ali, dá vontade de pegar e tomar ele com a colher, assim, sabe? Fica gostoso. Ou se tiver um arrozinho para pôr do lado, já come ele junto também. O peixe fica sensacional. Então, qualquer peixe fresco que você achar aqui no mercado, né, nos peixivêndolos, né, que a gente chama em italiano, da peixaria, né, que chama aqui. Hoje, por exemplo, tem a pescada amarela, que fica deliciosa. Esse aqui acho que se chama pé de moça, alguma coisa assim. Então, pouquíssimos ingredientes, um fio de azeite, 15 minutos no forno, tá fantástico. Fran, volta a foto ali para o Ferlin falar o que vai harmonizar com esse... O tempero dele o que é? Você falou do alho? Alho, daí salsinha, manjericão e um galinho de tomilho, só para dar uma aromazinha, que eu gosto muito do tomilho, que tem aquele gostinho delicado, né? Que é... O que harmoniza com esse prato aí, Ferlin? Esse aí eu já jogaria um branco, claro, né? Tem que ser por causa dos taninos, não entrar em conflito ali ou sobrepor o prato, que é os taninos que é o problema. Teria que ser vinho branco, né? Nesse caso. Sim. Mas eu colocaria, por causa do tomilho, por causa da coisa, eu colocaria um Riesling. Um Riesling, um Gewürztraminer. Vai ficar muito bem, porque ele tem uma mineralidade maior e que vai fazer o balanço ali da coisa. E o Gewürztraminer também seria uma opção. O Gewürztraminer não viu mais adocicado, né? Ele não chega a ser adocicado, é aromático. Ele é mais aromático. E ele vai, vamos dizer, harmonizar com os aromas do prato também. Então, as duas coisas, porque a harmonização seria você fazer com que o vinho melhore e o prato também. Então, quando você consegue essas duas coisas, que é o interessante, que os dois melhorem. Nós estamos indo aqui para o próximo prato, que é uma ostra.
ela vai se encaixar, a Fran vai colocar a foto, ela vai se encaixar nesse critério aí, né, a ostra. Aí, Bem que um bicho, depende de como você prepara a ostra. Como é que é essa ostra aqui? Ela é feita com... Tá lá, a gente tira da conchinha, naturalmente, dá uma sapecada com um pouquinho de cebola, pouca, né, vinho branco e uma ponta de creme de leite. Daí prepara um bechamel bem leve, né, assim, só para dar uma... que para gratinar ele não vai secar a ostra, né, vai manter ela, a maciez original dela, né, então... Aí cobre ela desse molhinho aí e põe um queijo em cima com uma pontinha de manteiga e põe para gratinar lá uns 10 minutos, fica... Né? E daí, Fernando? Pois é, aí eu já entraria realmente, o que eu tenho que pensar? Numa boa acidez, em virtude da ostra precisar esse balanço. Mas como ele é gratinado, normalmente se vai comer ela in natura, teria que ser realmente um champanhe, um vinho branco que tivesse quer ver que eu acho que a melhor harmonização seria vinho verde com a uva alvarinho. Tá. Sabe? Ele tem uma boa acidez, vai ficar uma harmonização muito boa. Um chablis ou daí o espumante sempre é o Corinho. Um Carmignano. Da Toscana. Ah, sim, também. Carmignano da Toscana. Maravilha. Tomei São Gimignano. Eu tomei domingo, acho. Ele vai muito bem. O Vermentino com a uva Vermentino de São Germiniano. Maravilhosa harmonização, maravilhosa. Mas o Rafael me falou que esses dias ele aprovou com Merlot do Rio Grande do Sul e que ele gostou. Vamos dizer assim, tem que fazer essas, vamos dizer assim, ser um pouquinho... É um jogo do azar, né? Deu certo ou não deu, né? Tava o vinho aberto, falei, vou provar. Tem que arriscar, né? fazer. Exato. Agora não seria a harmonização correta, porque eu acho que falta um pouquinho de acidez a mais. Ou melhor, ele ficou bom, por quê? Porque o vinho nacional, ele tem uma acidez mais elevada, por causa da maturação. E ele acabou, então, fazendo a harmonização, por causa da acidez. Mas eu acredito que os taninos ali não vai ser legal. Como é gratinado, ainda passou. Agora, se é natura, se é de uma outra maneira, eu acho que daí o tinto vai implicar com os taninos. Não vai dar certo. Você falou em bechamel. Eu vou chamar o intervalo, na volta nós vamos falar sobre isso. Porque as pessoas olham para o restaurante e não vê o que tem atrás, né? Claro. Até a comida chegar na tua mesa, o que acontece antes. O trabalho que tem para chegar. Vamos falar sobre isso, mas depois dos comerciais. Já voltamos. E 4 antes de lá para... Voltamos ao Jogo do Poder para a sequência do bate-papo hoje com o Rafael e o Ferlin. Primeiro fomos mal educados com o vinho, né? Saúde para vocês. Ô Ferlin, esse Primitivo de Mandúria é um vinho que tem um preço sempre muito competitivo, independentemente de quem seja o produtor, né? É de uma região não muito conhecida. Por quê? O Primitivo é uma uva típica dessa região da Puglia. Ele é ali do salto da bota da Itália ali. Ele está numa faixa ali acho que de 200 quilômetros, mais ou menos. É a faixa da região da Puglia, a região da Puglia. E ele está numa micro-região, uma pequena região que se chama Mandúria. Então, ele é Primitivo de Mandúria. Primitivo é a uva. É a uva. Que os americanos chamam de Zinfandel. Dizem que é Zinfandel. Isso. Na realidade, é a mesma Primitivo. Foram os italianos há muitos anos que levaram a uva para lá, mas eles consideram que é nativa deles a Zinfandel. Mas não é. Foi provado que é a Primitivo mesmo. Mas dá vinhos assim, saborosos, frutados, vinhos bem interessantes para harmonizar. Os vinhos italianos são feitos realmente para acompanhar a comida. Rafael, nós falamos aqui no bloco anterior sobre o que há atrás da cozinha, né? O prato chega na mesa, você não tem ideia. Você falou de um molho aqui e são vários. Eu queria que você bem rapidamente desse para os telespectadores uma noção do que é isso, porque além de ter que ir no mercado, comprar, você levanta cedo, né? E vai dormir tarde fazendo o molho. Com quais molhos você trabalha lá e com que antecedência você prepara eles?
O molho que mais se usa é o de tomate, né? Porque tem vários pratos com esse molho. Aí prepara antes porque ele demora um pouquinho, né? Eu gosto de fazer ele na hora, assim, quando eu tô cozinhando, eu lá na cozinha eu pego na hora o tomate, pico, ou já tenho um pouquinho picado e faço. Né, tem uns outros molho, esse bechamel aí também, que você tem que preparar antes, que você não vai pôr uma conchinha. Quantas horas demora para você preparar esse bechamel? Não, o bechamel não é horas, é o tempo de cozinhar, vai dar aqui 20 minutos. Qual que é o molho mais demorado? Que você tem que preparar com mais antecedência? É o vitello, que eu faço na panela de ferro, como fazia a vovó. Ele vai umas 14 horas de fogo. Então, cozinhando bem devagarzinho, fica lambendo aquele fogo, fica lambendo a panela e aquela carne só borbulhando, assim, sabe? Então, esse é o mais demorado, assim. 14 horas? 14 horas, né? E o preparo, que leva umas 3 horas também, porque você pega 3 coxas de vitelo aí para desossar, limpar tudo, selar ele antes, né? Então é demorado. Agora você tem uma sobremesa lá maravilhosa. Ah, sim. Que é que você que faz, né? Eu conversei com a tua também. esposa, ela me falou, não, quem faz é ele mesmo. Exato. Ele faz o processo todo de manual, socar né? o... Faz tipo um pé de moleque, né? Sim. Tem gente que brinca até aí, fala, vou comer a paçoquinha do Rafael lá. Então a aparência é da paçoca, assim, só que tem crocante, porque as amêndoas são trituradas, quebradas à mão, né? Tem um pilão do pesto que eu uso lá. Dá 2,5 kg de mármore, né? Então eu fico quebrando as amêndoas e faço esse crocante aí, que é, acho que o único. O sorvete, né? É um semifredo. Que delícia. Semifredo. Agora, nós vamos aqui para o quarto prato, é a salada caprese. Isso é uma coisa simples, né? A salada caprese não tem complicação nenhuma. A história dela é interessante, porque veio da região da Campania, de Nápoles, né? Onde nasceu a mozzarella de búfala. Então eu tive que incluir um prato homenageando o nome, né? Também Campania, né? Que é a região sul. E foi uma das primeiras coisas que saiu na pizza também, né? A famosa pizza Margherita, Sim. que foi feita pelo chefe Rafael Espósito para a rainha Margarida, né? Que ela sabia desse cozinheiro, desse pizzaiolo, pão, padeiro, né? Aí ele disse, convida esse rapaz aí para fazer uma coisa para mim aí, porque estão falando todo mundo dele, né? Aí ele falou, poxa, eu não vou levar só a focaccia ou a pizza, eu vou fazer uma pizza simples, fazer uma coisa com as cores da Itália, né? Que é o verde, vermelho e branco. E chamar ela de pizza Margherita, né? Então veio da região sul também, né? O Ferlin, o sujeito quiser, porque tem à noite, né? Eu não vou jantar, vou comer só uma salada. O que você sugere com essa salada aí? Essa caprese aí, eu gosto sempre de indicar, vamos dizer, pratos da região. Você gosta disso, né? Pratos da região com vinhos da região. Sim. Sempre. É a melhor harmonização que se pode ter. É incrível que pareça, mas a uva Fiano. Vamos dizer, é pouco conhecida no Brasil. Fiano de Avellino. E o melhor produtor da região é em Avellino. Na Campanha. Na campanha, da própria campanha. E o Fiano de Avellino, ele é o melhor vinho para harmonizar com isso. Mas aí você pode usar, vamos dizer, o que nós temos aqui disponível. Um bom Chardonnay, um Chardonnay Blanc. vai bem, Sauvignon Blanc, dependendo de alguns que até passam por madeira, mas tem que ser que seja fresco. É um vinho que não seja muito carregado em madeira. E jovem, né? Madeira, como que é o Chardonnay, não passando por madeira. Os californianos, por exemplo, não harmonizariam com isso, não. Isso aqui, não, teria que ser Chardonnay mais aqui nossos aqui, que não passem por madeira. Aí fica a harmonização perfeita. O quinto prato é a massa de frutos do mar. Aí é uma coisa mais complicada, né? Como é que você prepara esse prato? Ele tem 3, 4 ingredientes só ali, né? Tem o azeite, o alho e a pimenta dedo de moça. Os frutos do mar, daí vai a gosto. Lá que a gente faz no restaurante tem camarão, tem o vongole, tem o mexilhão, polvo e lula. Então ele é um prato bem, né, rico, né?
Pois é, essa riqueza toda demanda uma certa complexidade também, né? Exato. Do vinho. O vinho, nesse caso, a massa em si, Rocha, ela não é tanto pela massa. Você tem que sempre saber qual é o molho que você vai usar. O que vai mandar aí para você fazer a harmonização é o molho. Só para a gente engatar aqui é o seguinte, tem o lagostim também. O lagostim vem nessa esteira aqui, né? Sim, do frutos do mais ou mar. menos o mesmo tempero. Do espaguete com lagostim ali. Então... Vai aparecer a fotografia do lagostim, mas vamos lá. Mas nesse caso aí do espaguete com Aí, lagostim e tal... esse aqui Desculpa. Pode... Esse aí eu fiz com a batata para provar, fazer. Tem gente que às vezes não pode comer massa, não quer comer massa. Eu falei, vou achar uma solução. Aí eu fiz para o cliente, ele adorou, falou, Rafael, me faz sempre esse aí. Então eu falei, batata ao forno, põe os lagostinhos por cima, deixa ali uns 20 minutinhos no máximo e tá aí o prato. E aí você entra com que vinho? Né? Aí também teria que ser um vinho branco. Teria que ser um vinho branco. O que vai, não é que não pode. O vinho vai ser branco. O que vai determinar uma certa variação é o tempero que entra na... Exatamente. E daí que você vai ver qual dos vinhos brancos. Vamos fazer assim, no geral, para não errar, seria vinho branco. Mas não quer dizer que você não possa pôr até um tinto leve. Um tinto leve. Um pinot. Vai, vamos dizer... vai ser uma bela harmonização? Não, porque tem gente que não gosta de branco. Não tem. Tá. Daí ele pode ir para um tinto, mas um tinto bem leve. Um pinot, vinho fácil. Bom, eu tenho, antes de encerrar o programa, que falar aqui de um livro, Uma Mãe Fora do Normal de uma Síndrome de Down. É uma mãe, a mãe da Amanda, que escreveu esse livro. Ele é vendido na internet, no www.book7.com.br, uma experiência interessantíssima, recomendo. E no caso do restaurante do Rafael, alguém já falou, pô, você leva os caras lá para fazer o programa com você e depois você... Eu falei, não, eu tenho trazido aqui vários donos de bares, restaurantes e tal, para a gente bater papo, e eu trago quando eu mesmo recomendo, né? Digo, olha, pode ir porque não tem problema. No teu, eu recomendo o restaurante do Rafael com absoluta tranquilidade. Pode ir, que é sem dúvida nenhuma o melhor restaurante de comida italiana, de massa, que tem em Curitiba. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você ter vindo ao Firlim, de novo, né? Obrigado aqui, você está sempre melhorando os nossos conhecimentos. E a todos vocês que estiveram conosco até agora, um grande abraço, vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e até o próximo domingo. Salute! Saúde.